Bom, então, resistência, né? É a questão da influência da resistência. A influência do agregado, ela só vai influir quando você tiver concretos de resistência muito elevada, né? Concreto com resistências acima de 100 megapascal, 70. Aí é que vai fazer diferença a seleção do agregado. Então, por exemplo, se eu vou fazer um material para uma aplicação muito especial, um concreto de alta resistência, eu vou ter que selecionar muito bem meu agregado, porque se eu usar um basalto, eu vou conseguir performances de, né, o comportamento mecânico, resistência do concreto, muito superior, porque eu vou evitar a falha no agregado. Agora, por outro lado, se eu estiver trabalhando numa água-cimento elevada, 0,6, 0,7, se eu estiver fazendo peças usuais de concreto, na faixa de 30 a 40 MPa, a pasta é muito fraca, né? Então, ela que está governando o mecanismo de resistência. Então, indiferente eu usar um agregado de 200 MPa ou de 90, sendo que a matriz está rompendo em 30, né? A matriz de cimento. Então, essa questão de saber a compatibilidade da resistência da pasta com o agregado é importante para definir a resistência mecânica. O módulo elástico a gente já discutiu, né? A pasta tem um módulo elástico, ou seja, uma proporção tensão-deformação, né? Um coeficiente angular. Ela é mais deformável que o agregado. O agregado tem um módulo elástico muito superior. Qual que é o módulo do concreto? É ponderado, né? Ele está entre os dois. E ele é calculado por uma lei de série, que depende do volume de pasta, do módulo da pasta, o volume do agregado pelo módulo do agregado. Então, ou seja, depende das duas características e da fração volumétrica entre elas, ok? Isso vai definir o módulo elástico. É como se eu tivesse aquele material ali, eu tivesse camadas de material rígido coladas com material mais flexível. A resposta elástica do conjunto depende da deformação, contato de um com o outro, que vai propagar uma deformação média, né? O módulo elástico do concreto, então, segue essa lei, né? Que é uma lei dos compósitos, né? Que é o módulo elástico da pasta é bem menor. À medida que eu aumento o volume de agregados, o módulo elástico vai aumentando até quando for 100% de agregado, ser o próprio módulo elástico do agregado, né? Isso é o modelo de série, que obedece àquela lei. Bom, como é que a gente mede isso nos agregados? A gente não mede na partícula, a gente mede num testemunho de rocha. Então, na frente de mineração, eu vou lá, extraio um testemunho, que é um corpo de prova cilíndrico da rocha, e faço uma avaliação da resistência à compressão do cilindro e faço a avaliação do módulo elástico do material. Só que as rochas não são homogêneas, né, como se acredita, os materiais têm heterogeneidade. Uma rocha nem sempre tem o mesmo valor de resistência à compressão. Por quê? Depende do tamanho do cristal da rocha. Variou o tamanho do cristal, muda os defeitos, muda os grãos, né? E o material pode variar bastante a resistência, né? Você pode ter granito que resiste 240 MPa a tração, mas pode ter granito que resiste 100. Pode ter granito que tem módulo de elástico de 40, pode ter módulo elástico de 70. O módulo elástico do concreto é admitido por projeto como 27 GB. Acho que é isso. Aí, eu vou deixar no Moodle, vocês façam então, junto com as atividades passadas, da aula passada, essa atividade aí, que é verificar o efeito da fração volumétrica, que é aquela lei, mas mudando os tipos de agregado. Por quê? Porque é para vocês terem a percepção de que muitas vezes o módulo elástico de projeto, usado pela norma, dependendo da seleção de agregado que você fizer, pode dar abaixo do que você espera. E aí o que acontece? É muito comum o problema de seleção de agregados para qualificar as peças no parâmetro de módulo de elasticidade do concreto. Então é super importante a seleção dos agregados. Para isso, a pasta de cimento vocês podem admitir um módulo de 15 gigapascal e perceba que as rochas vão ter valores médios diferentes, né? Fazendo a simulação, geralmente o concreto tem 70% de volume, né, de agregados dentro dessa composição. Então, eu quero que vocês estimem o módulo de elasticidade do concreto nessas três situações, né, para ver qual é o efeito da seleção do agregado na característica do módulo de elasticidade. Bom, como eu disse, né, o que é fluência? Fluência
o módulo de elasticidade é uma resposta instantânea, né? Logo que você aplicou a carga. Se você deixar o carregamento durante vários dias e anos, né? A pasta de cimento vai deformando, vai deformando. Então isso aqui é o efeito da fluência, né? O concreto tem fluência por causa da pasta. Dependendo do tipo de agregado que você seleciona, a deformação elástica instantânea, assim como a deformação elástica no tempo, vai depender também dessa fração de agregados ou do quanto de agregado você colocou, o volume de agregado e da característica do agregado que você vai colocar. E ele, de certa forma, vai te ajudar no desempenho de fluência no tempo, que é essa deformação lenta. Quando eu coloco os agregados, como foi discutido, diminui a retração. Esse gráfico ilustra isso, que é quando eu pego uma pasta de cimento e não tenho agregado, veja qual é a retração devido à secagem. É muito grande. Se eu colocar o agregado e aumentar o volume de agregado, né, em argamassa ou chegando ao concreto, onde eu posso colocar um volume bem maior de agregados, né, a deformação, a retração vai reduzir bastante, a retração por secagem. Porque efetivamente eu estou reduzindo o volume de pasta, o volume dessa pasta que vai retrair, né? Bom, deixa eu ver aqui. Vamos falar um pouco sobre redução de vazios, né? Os materiais granulares, eles ocupam os vazios. Quanto mais vazios eu ocupar, menos pasta de cimento eu vou precisar para garantir um sólido contínuo, né? Aquela história da continuidade. Se eu quero que a propriedade mecânica de porosidade do concreto ou da argamassa seja controlada pela água, eu tenho que garantir que o volume de vazio seja preenchido por pasta, porque aí todo o excesso de água vai controlar a porosidade do material. A granulometria é fundamental. Então, quer dizer, a seleção do tamanho da brita com a areia, as dimensões máximas, a forma como eu combino e encaixo essas proporções, eu posso gerar uma maior ou menor redução de vazios e automaticamente implicar em menor ou maior consumo de pasta, volume de pasta para preencher isso, né? Isso tem impacto no custo e tem impacto ambiental também, né? Porque o cimento está muito relacionado à pegada de carbono. Então, quando eu reduzo o volume de vazios, eu necessariamente vou usar menos pasta. Exemplo prático, se eu pegar uma areia de britagem que é alongada, que tem um formato muito diferente de uma areia de rio, eu vou conseguir condições de empacotamento diferentes. Eu vou precisar de volume de pasta diferente para preencher isso. Isso daí vai ter impacto direto no custo, porque se eu precisar de mais pasta para preencher vazios, eu vou aumentar o consumo de cimento desse concreto, desse material cimentício. Então o volume de vazios afeta também muito a questão de economia, de desempenho ambiental e todas as questões que eu falei. Como é que a gente mede vazios? A gente mede vazios indiretamente. A gente mede por relações de densidade dos materiais particulados. Tem várias formas de determinar essa densidade dos agregados, né? E às vezes a mesma medida de densidade pode ter várias definições, dependendo da norma, dependendo da tradução e dependendo do que... e algumas definições podem até ser conflitantes, né? Então, por exemplo, a densidade que mede os vazios, a gente chama de diferentes formas, né? Na literatura, né? Por exemplo, na área de solos, o pessoal chama de densidade aparente. Na área de construção civil, de agregados, a gente chama massa unitária. Na área de fármacos e outros materiais, chama de tap density, medida de estado compactado. O que é? Todos os conceitos, o que é importante? Sempre um preenchimento de um volume ou de um recipiente por partículas de agregado. A acomodação delas vai sempre gerar vazios, né? Então, por mais que eu tente preencher o volume, sempre vão sobrar vazios que eu não consigo preencher, né? E aí eu vou fazer a medida. O que é essa medida? É a medida de massa de partículas que cabe no volume de um recipiente, né? Essa medida eu chamo de densidade aparente ou massa unitária, né? Que seria a relação de massa de agregados
pelo volume aparente, volume do recipiente, né? Isso daqui dá mais ou menos a quantidade de massa de partículas que eu consigo colocar dentro daquele volume determinado. Quanto mais massa eu colocar, menos vazios tem, basicamente. Né? Esse é o desenho. Para que é importante? É importante eu saber quanto de vazios... aí depois, se eu conhecer a densidade da partícula, sem os vazios, eu consigo calcular o volume de vazios. Okay? Então, o volume de vazios ele é obtido pela relação da densidade. Uma das densidades que eu preciso medir é essa. A outra é a densidade do grão, sem considerar os vazios. Como é que eu faço isso? Como é que eu meço um volume de um sólido? Como é que se determina o volume de um sólido de um formato irregular? Ou você, no caso, se fosse regular, eu mediria as geometrias e eu saberia. Mas se você não souber, o que você faz? Coloca na água, a coroa de Arquimedes. Arquimedes sabia o volume, se tinha ouro, foi lá e colocou dentro da água. O que acontece? Você desloca o volume do sólido se desloca na água. Pela lei do empuxo, eu consigo saber a relação do volume de sólidos, né? Então, se eu botar um sólido que não é poroso na água, o que ele vai fazer? Ele, pela lei de empuxo, eu vou conseguir saber qual é a massa, o volume, né, de sólidos, o volume de agregados, né? E como é que se deduz isso, né? Se eu colocar um cesto cheio de partículas dentro da água, e eu descontar o volume do cesto, né? Aqui eu tiver um recipiente submerso na água, o que vai acontecer? Eu tenho a força-peso, né? Que é a massa de agregados vezes a gravidade, e eu vou ter a resultante aqui, que é o empuxo, que é o volume de sólidos, que é a lei do empuxo, né? Densidade da água vezes a gravidade. Eu sei que eu tenho essa força subindo, né? Se eu colocar isso numa balança, né? Como eu tenho muita massa, isso ia afundar. A balança segura, eu sei qual é a resultante, né? A resultante é a massa imersa que eu medi, né? Através de uma balança vezes a gravidade. Resultante é P menos, né? Resultante é P menos E. Se eu fizer essa regra e colocar a densidade em evidência e eliminar ela, eu vou chegar numa relação de massas, ok? Vou chegar nessa relação aí. E o volume dos agregados vai ser determinado, então, pela relação das massas, né? A massa seca pela massa imersa dividido pela densidade da água. Tá? Então, aqui o que vai ser, né? Massa resultante é igual a P aqui, né? Por exemplo, eu boto a massa imersa vezes a gravidade é igual a massa seca vezes a gravidade menos volume de sólidos, densidade da água vezes o G. Se vocês seguirem a resolução desse sistema, vocês vão chegar nessas leis. Podem fazer. Eu depois tiro a dúvida, não tenho tempo de fazer agora, mas fica o desafio para fazer. Então, basicamente, se eu fizer, eu posso determinar a densidade dessas partículas pela massa de agregado, né? Dividido a massa do agregado dividido pelo volume dos agregados. O volume, de que forma eu determino o volume? Por essa lei aqui, ó. Então, a densidade vai ser a massa de agregados dividido pela massa seca de agregados, menos a massa imersa, tudo isso dividido pela densidade, que é 1. Né? Como a densidade é 1, eu posso desconsiderar ela da equação. Então, se eu fizer uma relação entre massa de agregados dividido por massa de agregados menos a massa imersa, eu consigo saber a relação da massa de partículas pelo volume das partículas, ok? E aí o que acontece? Com essas duas relações, eu consigo obter a determinação do volume de vazios. Eu consigo determinar o volume de vazios, ok? De que forma, né? A relação de volume de vazios é uma relação se eu tenho um cilindro aqui, tenho vários agregados aqui dentro,
certo? Volume de vazios vai ser o volume do recipiente menos o volume de sólidos, que são os materiais aí dentro, dividido pelo volume do recipiente, certo? Se eu colocar isso em evidência, vai ser 1 menos o volume de sólidos pelo volume do recipiente, né? As medidas de densidade me permitem substituir a expressão do volume na equação, né? Então, densidade é uma expressão de massa por volume. Então, se eu quero saber o volume a partir da densidade, basta eu fazer uma relação de massa pela densidade, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui? Os vazios, em porcentagem, né? Sabendo que vazios é uma medida em volume, né? Vazios eu estou me referindo a volume, não massa, uma medida de volume. Vai ser 1 menos, como é que eu determino o volume de sólidos? É a massa de sólidos dividido pela densidade, né? Dividido, qual que é o volume do recipiente? É a massa de sólidos no recipiente, dividido pela densidade aparente, né? Ou aquela densidade no estado solto. Eu posso cortar, e aí o que vai acontecer? E invertendo isso, eu vou chegar que a equação do volume de vazios é 1 menos a densidade aparente pela densidade do sólido, né? Ou seja, essa daqui determinada na caixa, que é aquela do volume aparente, e essa daqui é determinada pela massa imersa, que é pela lei de Arquimedes. Então, assim, usando as relações de densidade, eu posso calcular os vazios. Vocês aprenderam isso talvez em geologia e na parte de mecânica dos solos, né? Que manipulando as densidades eu consigo chegar na expressão do volume de vazios. Então, eu fiz muito rapidamente, a minha sugestão é que vocês façam devagar a resolução daquele sistema para calcular o volume de sólidos e façam o volume da caixa e apliquem detalhadamente essa dedução. E na aula que vem tragam para discutir comigo, que se ficou alguma dúvida eu faço a dedução literal com vocês. Mas, por que é importante? Uma vez que eu conheço a massa unitária, e eu conheço a densidade, né, essa massa unitária ou essa densidade aparente, e a densidade imersa, fazendo essas relações eu determino o volume de vazios. E aí eu consigo calcular o volume de pasta, ou volume de vazios que eu preciso preencher com a pasta, ok? Depois que vocês deduzirem isso daí, resolvam esse exercício que é para calcular o volume de vazios a partir das medidas de densidade. Lembrando, então, densidade de duas medidas, aquela com volume de vazios e aquela sem os vazios, que não contém os vazios intergranulares ou contém. E a relação entre elas dá para ser calculada pelas densidades, como eu falei. Como é que eu reduzo isso? A densidade, os volumes de vazios, né? Eu posso otimizar a granulometria, como eu falei, tá? Então, a curva granulométrica é uma distribuição de tamanhos de partículas que visa preencher os vazios, ok? Nós geralmente combinamos as distribuições granulométricas. Então, eu pego a distribuição de tamanho da areia, junto com a distribuição de tamanho da brita, e misturo elas de forma que eu preencha os vazios, ok? Então, a dimensão da areia tem que caber no vazio deixado pela brita. Senão, eu não consigo empacotar, eu não consigo reduzir o volume de pasta que vai ser necessário nesses materiais, né? Então, a combinação da granulometria, ela é importante para definir esses volumes de vazios do sistema. E aí, ligando com a aula de reologia, o que define a plasticidade, a fluidez de uma pasta? Lembrando que esses parâmetros são aqueles parâmetros que afetam a mobilidade de uma matriz cimentícia. É justamente o volume de pasta que afasta os agregados, não é? Esse volume de pasta é definido, é afetado, a distância de espaçamento dos agregados é afetado pela fração de sólidos que tem na mistura e depende da porosidade dos grãos,
Então, essa porosidade de vazios que vocês calculam por essas densidades, elas são importantes, elas afetam a mobilidade do concreto também, entendeu? Se eu precisar, se eu tenho mais ou menos... Se eu tiver o mesmo volume de pasta e fizer uma mistura empacotada, eu vou conseguir uma fluidez maior, porque eu reduzi os vazios, eu reduzi essa componente da equação, aumentando a distância, a fluidez, né? A distância entre as partículas. Ok? Então, a distribuição granulométrica ela é bastante importante na questão da mobilidade. É claro que se eu preencher esses vazios com material muito, muito fino, eu vou aumentar a área superficial também. E aí eu vou precisar de muita água também para molhar a superfície, não só para preencher os vazios, mas também para molhar toda essa extensão de superfície que tem no material cimentício, requerendo da pasta, se essa área é muito alta, eu vou reduzir também a distância de pasta. Então, existem duas características muito importantes dos agregados: a área superficial e o empacotamento, o volume de vazios. Se eu tiver um sistema bem empacotado, eu também não posso ter excesso de finos a ponto de afetar a mobilidade do sistema material cimentício. Ok? Bom, não vai dar para a gente terminar todo o conteúdo da aula, mas então, os materiais preenchem os vazios quando eles têm uma relação de tamanho, né? As partículas que são 10 vezes menores do que aquela, cabem nos vazios, né? Então a gente geralmente tem uma regra geométrica, que a maior partícula e o diâmetro da menor partícula tenha que ser aproximadamente 10 vezes, né? Ou seja, tem que ser 10 vezes menor aqui o tamanho da partícula menor para ela caber no vazio, senão ela não preenche esses vazios, né? Então, só para concluir, essa referência de diferença de tamanho é importante para empacotar e também a forma, né? Porque se a forma atrapalha a compacidade, também vai afetar o volume de pasta. Então, os agregados alongados, os agregados obtidos por rochas britadas, também vão atrapalhar aquela movimentação, aquela mobilidade da mistura. Ok? Então, assim, por fim, a gente vai discutir depois mais algumas outras propriedades, que é a questão da reação álcali agregado e de inchamento, mas isso eu vou falar na aula que vem, porque agora não dá mais. Então, basicamente, a forma, ela é capaz também de afetar os vazios. Resumindo, se eu for selecionar agregado, eu tenho as características mecânicas e tenho as características de compacidade do volume, que é ligado à forma e à distribuição granulométrica, certo? Para calcular vazios, eu uso as relações das densidades. Então, fechamos assim. Obrigado.